Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas operações envolvendo matrizes. Nesse primeiro momento, nós vamos tratar da adição e subtração. A regra é a mesma para você fazer adição e subtração de matrizes, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que gravar é que eu só posso somar ou subtrair matrizes que tenham a mesma ordem, ou seja, que tenham o mesmo formato, o mesmo tamanho. Como assim, Vanessa? Eu só posso somar uma 3×3 com outra matriz 3×3. Eu só posso subtrair uma 2×4 com outra matriz 2×4. Elas precisam ter o mesmo tamanho. E se não tiver o mesmo tamanho, Vanessa, é só escrever que a soma ou a subtração não existe. Certo? E por que eu só posso somar ou subtrair matrizes do mesmo tamanho? Porque a gente soma ou subtrai elemento por elemento. Nós vamos entender melhor o significado de adição e subtração resolvendo alguns exemplos, tá certo? Então, é o seguinte, ó. Primeiro exemplo, ele é uma atividade resolvida do livro didático de você. Ele diz o seguinte: resolva a equação matricial A mais X igual a B, sendo, aí ele dá a matriz para você A e dá a matriz B. Bom, vamos lá. Como assim, Vanessa? Equação matricial. Se isso aqui fosse uma equação, você teria que descobrir o valor de quem? Do x. É igualzinho, só que ao invés de você estar trabalhando com números reais, você está trabalhando com matrizes, tá bom? Então, o primeiro passo é deixar o x sozinho, não é assim? Então, ó, esse A que estava positivo, ele foi para o outro lado negativo. É como se eu tivesse assim, ó, A mais x igual a B. Se eu pedir para você achar x, como é que você faz? X é igual a B, o A está positivo, ele passou negativo, não é assim? B menos A, foi o que eu coloquei aqui desse lado, certo? Bom, agora eu quero saber quem é esse tal de A e quem é esse tal de B. Bom, o B está aqui, ó, ele me deu a matriz B, então no lugar desse B eu vou colocar toda essa matriz, menos A. Quem é A? A é toda essa matriz, eu repeti aqui. Então, agora eu fiquei com uma subtração entre duas matrizes. Antes de eu sair subtraindo, eu tenho que saber se elas têm o mesmo tamanho. Ó, essa matriz B, ela tem duas linhas. É uma 2 por... Vamos ver quantas colunas. 1, 2, 3. 3 colunas. Essa matriz aqui, que é a matriz A, ela tem duas linhas também. E tem 3 colunas. Ó, 1, 2, 3. Então, olha, é uma 2×3 e uma 2×3. Então, eu posso subtrair, tá certo? Então, vamos subtrair. Como é que é feita a subtração? Elemento por elemento. Quem é o primeiro elemento aqui? 7. Quem é o primeiro elemento do outro lado? 3. Então, eu vou subtrair 7 menos 3. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de vocês verem, tá certo? Quem é o segundo elemento? Ó, eu vou trocando a cor da caneta para ficar mais fácil nesse primeiro. O 5. Quem é o segundo elemento lá do outro lado? É o 2. Então, a conta que eu vou fazer é 5 menos 2. Eu estou escrevendo aqui, ó. Vamos mais um. Próximo elemento. Vamos pegar outra cor. Eu tenho 1. E quem é o último elemento dessa linha? Ó, do lado do outro lado. É 1. Então, a conta que eu vou fazer é 1 menos 1. Tá? Eu escrevi aqui, ó. 1 menos 1. Vanessa, posso fazer direto? Pode sim. Eu estou fazendo devagar só para explicar esse primeiro procedimento. Tá certo? Agora vamos lá para a linha de baixo. Aqui eu tenho, ó, 1 e do outro lado eu tenho menos 1, ok? Então, ó, é 1 menos 1. Então, eu escrevi aqui, ó, 1 menos 1. Como o número está negativo, eu coloquei dentro de parênteses, tá certo? Aqui eu tenho 6 e do outro lado eu tenho menos 4. Então, a operação que eu vou fazer é 6 menos, ó, 6 menos, aí tem menos 4. Como ele está negativo, eu coloquei dentro de parênteses, tá certo? E por último, 7 menos 2. 7 menos 2. Pronto. Agora, nós vamos fazer essas operações. Lembrando que se aparecer um parêntese, eu vou precisar fazer o jogo de sinal primeiro, tá bom? Então, aqui, ó, 7 menos 3. Bom, 7 menos 3, eu já sei quanto é que é. Eu vou fazer aqui do lado. Ó. 7 menos 3... eu sei que dá 4. 5 menos 2. 5 menos 2 eu sei que dá 3. 1 menos 1. 1 menos 1 eu sei que dá quanto? 0.
Aqui eu não vou fazer a conta direto. Por quê, Vanessa? Porque tem um jogo de sinal para eu fazer. Então, eu vou repetir o 1 e vou resolver primeiro esse parêntese com o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Certo? Então, ficou 1 mais 1. Aqui ficou 6. Jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, ficou 6 mais 4. E aqui, como não tem parênteses, eu posso fazer direto. 7 menos 2, 5. Pronto. Agora, só para concluir, basta fazer essas duas continhas. 4, 3, 0, 1 mais 1, 2, 6 mais 4, 10 e 5. Pronto. Essa é a minha matriz, resultado dessa subtração, tá certo? Eu vou apagar aqui, porque eu já tenho feito aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz com vocês, ó. As que não tinha parênteses, eu fui fazendo a continha direto. E as que tinham parênteses, eu repeti só para escrever o jogo de sinal. Pronto. E aí, depois eu fiz essa soma. Lembrando que eu fiz esse passo a passo, mas você não precisa. Se você tem segurança a fazer jogo de sinal, você pode fazer direto só olhando. Ó. Eu faço assim, ó. 7 e 3. 7 menos 3, eu venho direto para cá. Eu não preciso escrever tudo isso. Eu posso fazer 4. 5 menos 2. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. 1, aí menos com menos mais, 1 mais 1, 2. Se você tem segurança, você pode fazer direto. Agora, se você não tem segurança, eu recomendo que você escreva o passo a passo, porque se você errar um sinal aqui dentro, ó, se você tivesse colocado um menos aqui, a matriz já estaria toda errada, tá certo? Muita atenção nisso. Para treinar um pouquinho mais essas operações, vamos fazer alguns exercícios da página 78 e 79 do nosso livro didático, certo? Ó, a questão de número 23, ela pede para você somar essas duas matrizes. Antes de sair somando, olhe se elas têm o mesmo tamanho. De cara já dá para ver que as duas têm o mesmo tamanho, são 2 por 2. Ó, essa tem 2 linhas e 2 colunas. Essa também tem 2 linhas e 2 colunas, então eu posso somar. Então, vamos somar. Como é que eu somo? Elemento com elemento. Então, eu vou fazer 5 mais 6. Vamos escrever. 5 mais 6. Vou fazer 7 mais... Aí, como tem um menos aqui, eu coloquei ele num parêntese. Menos 2. 9 mais 5. Ó, elemento com elemento. Primeiro com primeiro. Aí, segundo com segundo aqui, ó. 4 mais 8. 5 mais 6 dá para somar 11. 7, como aqui tem um parênteses, eu fiz o jogo do sinal. Ó. Mais com menos, menos. Menos 2. 9 mais 5, 14. 4 mais 8, 12. Agora, só resolver nesse aqui, ó, que tinha ficado, ó, 11. 7 menos 2, 5, 14, 12. É só somar. A diferença de você estar fazendo essa operação com a soma que você está acostumado, é que você vai fazer essa conta mais vezes, tá certo? Você tem que fazer essa conta com todos os elementos da matriz, tá ok? Obedecendo a posição. O primeiro elemento da matriz, da primeira, com o primeiro elemento da segunda matriz. O segundo elemento da matriz com o segundo da outra matriz. E assim sucessivamente, tá certo? Bom, se você entendeu, para um pouquinho o vídeo e tente fazer essa soma da letra B sozinho. Cuidado com o sinal, tá certo? Bom, você pausou o vídeo, tentou fazer, agora a gente vai só conferir, tá certo? Então, eu vou fazer, ó, 0 mais 11, tá aqui, ó, 0 mais 11, menos 1 mais 17, tá aqui. Por que você não colocou dentro do parênteses o menos 1? Porque não tem nenhum sinal aqui na frente. 2 mais 0, tá aqui. 5 mais 2, tá aqui. 4 mais, aí agora sim, ó, menos 3, desculpa que é o mais, tá certo? Mais menos 3, tá aqui. E 1 mais 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. 0 mais 11, 11. Ok? Menos 1 mais 17. Você tem 17 e tá tirando 1. Então, você ficou com 16. Ou, se você prefere ficar repetindo a regra, sinais diferentes, repete sinal do maior, que é 17, subtrai. 2 mais 0, 2. 5 mais 2, 7. Aqui eu tenho um jogo de sinal, ó. Mais com menos. Então, ficou 4 menos 3. E 1 mais 4, 5. Finalizando, eu fiquei com 11, 16, 2, 7, 4 tira 3 é 1 e 5. Tudo bem?
Essa é a minha matriz exposta. Vamos para a letra C. Deixa eu só apagar aqui e fazer um reparo. Esse aqui é o menos, né? Porque aqui é o mais, tá? Foi um erro de digitação. E aqui ficou 1. Desculpa. Vamos para a outra. A letra C, do mesmo jeito. Dê uma pausa no vídeo e tente fazer a letra C sozinho. Ela é uma matriz linha com outra matriz linha. Então, eu posso. E eles têm o mesmo número de colunas. Então, eu vou fazer, ó, 1 menos 6, né? Tá aqui, ó, 1 menos 6. 5 menos 6. 5 menos 6. 0 menos 8. 0 menos 8. E 4 menos 7. 4 menos 7, ok? 1 menos 6, menos 5. 5 menos 6, menos 1. 0 menos 8, ó, eu estou calculando cada um dos parezinhos. 0 menos 8, menos 8. E 4 menos 7, menos 3. Simples. E a letra D? Bom, a letra D, ela tem 3 matrizes para você somar e subtrair. Aí a escolha é sua. Ou você faz tudo de uma vez, ou você vai fazendo de 2 em 2. Aí é o que você achar mais fácil. Eu acho mais simples escrever tudo de uma vez, tá certo? Então, eu fiz aqui, ó. Primeiro com primeiro com primeiro, ó. 1 menos 0 mais 4. Tá aqui, ó. 1 menos 0 mais 4. Vamos pro outro. 1 menos 1 mais menos 1. Então, 1 menos 1 mais menos 1. Como tá negativo, eu coloquei dentro de parênteses. 1 menos 2, assim, mais 4. Então, é 1 menos 2, que é o menos. 1 menos 2 mais 1. Tá aqui. Certo? Aqui. 2 menos 1 mais 0. 2 menos 1 mais 0. 3 menos 1 mais 3. Tá aqui. 4 menos 3. 4 menos 3, tá aqui, ó. Mais menos 2. Tá aqui. Menos 1, menos 3, tá dentro do parêntese, mais 2, tá aqui. Menos 2, menos 2, então dentro de parêntese, mais 1. Menos 5, menos 7, mais 3. Não, então só tinha esse aqui que estava digitado errado. É 1 menos 2. Aqui é 1 menos 2, mais 1, tá certo? Então vamos lá. Agora, vamos fazer essas operações, ó. Eu tenho 1 menos 0. Vou fazer aqui embaixo com vocês, tá certo? Ó, 1 menos 0 é 1. 1 mais 4, 5. Aqui tem um parênteses, então eu vou resolver esse parênteses. Então, vai ficar 1 menos 1, mais com menos, menos 1. Deixa aí que eu resolvo depois. 1 menos 2, menos 1. Menos 1 mais 1, dá 0. Certo? 2 menos 1, 1. 1 mais 0, 1. 3 menos 1, 2. 2 mais 3, 5. 4, aqui tem parênteses, então vamos repetir, ó. 4 menos 3, aí eu vou só fazer o jogo de sinal. Mais com menos, menos 2. Embaixo tem parênteses, então vou só repetir, ó. Menos 1. Mais com menos, desculpa, menos com menos, mais 2. Peço desculpa pela letra, porque eu estou escrevendo com o mouse. Menos 2, eu vou repetir, tá certo? Menos com menos, mais 2, mais 1. E aqui, menos 5, menos com menos, mais 7, mais 3. Pronto, agora vamos finalizar. 5, é 5, estou só repetindo. Aí aqui, 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Aqui eu estou só repetindo o 0. Agora vamos para a linha de baixo. Ó. O 1 eu estou só repetindo. O 5 eu estou só repetindo. 4 menos 3, 1. 1 menos 2, menos 1. Vamos para a linha de baixo. Menos 1 mais 3. Então é como se eu tivesse 3 e devendo 1. Fiquei com 2. 2 mais 2, 4.
Menos 2 mais 2, nada, né? Eu tinha 2 e paguei 2, fiquei 0. 0 mais 1, 1. Menos 5 mais 7. Menos 5 mais 7 me dá 2. E 2 com 3, 5. Então, a minha matriz resposta seria 5, menos 1, 0, 1, 5, menos 1, 4, 1 e 5. Que também é uma matriz 3 por 3. Tá certo? Ok? Bom, eu tinha digitado aqui, mas eu vou passar. Questão de número 25. Igualzinho ao exemplo que nós resolvemos quando eu estava explicando a soma e a subtração. Quando eu tenho uma equação matricial, é só usar as mesmas regras da equação de números reais que nós estamos acostumados. Se eu tenho uma matriz que está de um lado positivo, ela vai para o outro lado negativo. Então, ó, eu tenho aqui que descobrir o valor de x. Então, essa matriz todinha, ela está desse lado errado, ela está positiva, então ela vai para o outro lado negativo. Então, ela estava positiva, eu passei ela para o outro lado subtraindo, ok? Agora é só subtrair igualzinho nós fizemos na questão anterior, né? Tomando cuidado com o sinal. Então, eu tenho 5 menos 4, tá aqui, ó, 5 menos 4. Eu tenho 0 menos 3, 0 menos 3. Eu tenho 2 menos 1. 2 menos 1. Eu tenho 3 menos 1. 3 menos 1. 7 menos 2. 7 menos 2. 8 menos 0. 8 menos 0. Tá certo? Agora é só subtrair. 5 menos 4. 1. 0 menos 3. Menos 3. 2 menos 1. 1. 3 menos 1. 2. 7 menos 2. 5. E 8 menos 0. 0. Então, o valor de x é esse. Ok? Vamos fazer a letra B, ó. Essa matriz aqui, ó, eu quero descobrir o valor de x, a matriz x. Então, essa matriz está subtraindo, ela vai passar para o outro lado somando. Ou seja, ela está menos, ela vai para o outro lado mais, ok? Cuidado com os sinais, tá bom? Então, vamos lá, ó. O menos 1 mais 1. Eu não precisei colocar no parênteses porque não tem sinal aqui na frente. 2 mais 4. 2 mais 4. 11 mais 7. 11 mais 7. Menos 3 mais menos 2. Então, ó, menos 3 mais menos 2 dentro de parênteses. 4 mais 5. 4 mais 5. 1 mais menos 3 dentro de parênteses. Então, vamos lá. Menos 1 mais 1, 0. 2 mais 4, 6. 11 mais 7, 18. Agora aqui eu vou fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos 3, menos 2. 4 mais 5, 9. 1. Mais com menos, menos 3. Resolvendo essas operações, eu repeti o 0, 6 e 18. Menos 3 com menos 2, menos 5. 9, 1 menos 3, menos 2. Certo? Vamos lá. Quando a gente vai para o Enem, né, falando muito específico do Enem agora, é comum aparecer questões no Enem de matrizes para você, na verdade, analisar essa tabela na forma de uma situação-problema. Tá certo? E para quem assistiu a videoaula introdutória, lá eu até transformo, por exemplo, algumas matrizes do nosso cotidiano algumas situações do nosso cotidiano em matrizes, tá certo? E é isso que o Enem vai explorar. Então ele diz o seguinte, essa situação problema do livro didático de vocês também da questão de número 26. As tabelas a seguir indicam o número de faltas de 3 alunos. Aluno A, B e C. Em 5 disciplinas. Português está representado pelo P, matemática por M, biologia por B, história por H e física por E. Representada por suas iniciais nos meses de março e abril. Aqui as duas tabelas. Qual é a matriz que representa o número de faltas desses alunos do primeiro bimestre em cada disciplina? Bom, o primeiro bimestre comporta os meses de março e abril. Então, ele está pedindo para você somar as duas tabelas. Só que no formato de matriz, né? Lembrando que matriz é uma tabela numérica. Então, eu não preciso dessas indicações. Eu vou trabalhar só com os números. Então, se eu tirar essas indicações, o que é que sobra? Sobra esse espaço. Essa é a matriz do mês de março, que eu vou chamar de M. Tá certo? É a matriz 2, 1, 5, 1, 0, 4, 0, 2, 2, 4, 1, 2 e 2, 1, 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com abril, ó. Cancelei a parte que está escrita e vou trabalhar só com os números. O 1, o 0, o 3, o 2, o 1 e o 1, o 0, o 1 e o 3, o 1, o 3 e o 2 e 3, 1, 3.
Se ele quer saber qual é a soma dos alunos das faltas nesse bimestre, então eu tenho que somar a matriz de março mais a matriz de abril. Então, eu estou somando aqui, ó. Como é que eu somo? Ó? 2 mais 1, né? Eu fiz direto aqui já, porque não tem nenhum número negativo, então é mais rápido, ó. 2 mais 1, 3. 1 com 0. Desculpa, 1 com 2, 3. 0 mais 0, 0. 4 mais 1, 5. 2 mais 3, 5. Você não precisa ficar escrevendo essa soma, tá certo? Você pode fazer direto. 1 mais 0, 1. 0 mais 1, 1. 2 mais 1, 3. 1 mais 3, 4. 1 mais 1, 2. Vamos para a última linha. 5 mais 3, 8. 4 mais 1, 5. 3 mais... Desculpa, 2 mais 3, 5. 2 mais 2, 4. E 2 mais 3, 5. Pronto. Então, essa matriz aqui é a matriz que representa a soma das faltas de todos os alunos. Pronto. Resolvi a letra A. Agora, olha para a letra B. No primeiro bimestre, qual aluno teve o número de faltas, maior número de faltas em português, em matemática e em história? Ele quer saber qual aluno teve o maior número de faltas no bimestre, ou seja, nesse resultado aqui. Agora eu tenho que entender o que significa as linhas e as colunas dessa matriz. Bom, as linhas, tanto na matriz de março quanto na de abril, representam os alunos. Então, aqui é o aluno. A primeira linha são as faltas do aluno A, a segunda linha são as faltas do aluno B e a terceira linha são faltas do aluno C. Agora, vamos entender as colunas. As colunas estão as disciplinas. Então, na primeira coluna são as faltas de português, na segunda coluna são as faltas de março, na terceira coluna, de matemática, na terceira coluna são as faltas de biologia, na quarta de história e na quinta de física. Então, agora ele perguntou para você, qual foi o aluno que teve o maior número de faltas em português? Português é essa linha aqui, ó, é a primeira coluna. Nessa primeira coluna, quem é que teve o maior número de faltas? Foi o aluno C, que teve 8 faltas, certo? Agora, em matemática, matemática está representada por essa segunda coluna aqui, ó. Quem é na segunda coluna que teve o maior número de faltas? Ó, o maior número de faltas foi 5, também o aluno C. E em história? História está representada pela letra H. História é essa coluna aqui, ó. Quem é que teve o maior número de faltas em história? Foi o aluno A, que teve 5 faltas em história. Então, as questões que têm uma situação problema, no máximo, vão pedir para você somar ou multiplicar uma matriz e observar os elementos que estão dentro. Não tem muita dificuldade. Na verdade, é só para dizer que você deixa de trabalhar com essas tabelas e vai trabalhar com as matrizes, com os valores numéricos. Mas, Vanessa, não poderia ser mais fácil somar assim? 2 mais 1, 3 mais 1, não é a mesma coisa, já formando uma tabela? É sim, a mesma coisa. A questão da matriz está principalmente por sua aplicação quando eu estou trabalhando, por exemplo, com uma quantidade muito extensa de dados, né? E, por exemplo, eu vejo isso quando eu estou trabalhando numa planilha do Excel. Quando eu estou fazendo as notas de vocês, eu transformo a nota de vocês em matrizes, né? As notas do primeiro período, as notas do segundo período, as notas do terceiro período, as notas do quarto período. E aí, a minha planilha do Excel, ela soma esses 4 períodos e me dá a sua média anual, para saber se você está aprovado ou reprovado. Não tem a necessidade de eu ficar digitando o seu nome ou o seu número na chamada, porque eu sei que o primeiro aluno, certo, da turma do segundo de enfermagem, por exemplo, ele sempre vai ser o aluno da linha 1 para mim em todas as minhas matrizes, certo? Então é bem mais fácil quando você está trabalhando com uma quantidade muito grande de números, e é para isso que serve o próprio Excel, certo? O Excel transforma suas tabelas em matrizes para fazer todas as operações possíveis. E aí os meninos, todos já viram informática básica, todas as 3 turmas, mas os meninos da informática, né, com certeza viram o Excel um pouquinho mais a fundo e sabem que você realizar operações muito complexas usando as fórmulas do Excel, onde você trabalha só com os valores numéricos e aí você consegue modelar várias fórmulas matemáticas para obter os resultados que você deseja, né?
assim, e o Excel é um modelo de matriz, tá bom? Bom, essa é a nossa videoaula de hoje, que falou sobre adição e subtração de matrizes. O que eu não posso esquecer é que eu só posso somar e subtrair matrizes de mesma ordem, ou seja, do mesmo tamanho, e você soma ou subtrai elemento com elemento. A única dificuldade que eu vejo é quando você está somando e subtraindo matriz, quando você trabalha com matrizes muito grandes ou com uma quantidade muito grande de matrizes, é o cuidado com o sinal. É muito comum você errar um sinal. Por isso que eu peço que vocês, quando terminarem o exercício, tentem novamente revisar se você não pulou nenhum sinal ou escreveu errado algum sinal, porque isso é muito comum de acontecer. Tá bom? Um abraço e espero vocês na próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação de matriz, tá bom?